Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo na paz? Bom, estamos aí, né, iniciando o terceiro dia desta campanha para a honra e glória do Senhor, né? Já quero parabenizar todos vocês que estão participando, que estão aí firmes, né, nesta campanha juntamente conosco. Saiba que a vitória, né, para aqueles que estão em Cristo, como a própria palavra diz, em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então a vitória é garantida, porque tudo que nós fazemos em favor ao reino de Deus, principalmente por amor, a retribuição da parte de Deus não sendo uma obrigação, mas sim são fatores que Deus ele abençoa, né? Por a gente estar embaixo de obediência, é garantido. Ou então, não tenha dúvidas, né, que o Senhor, ele, por meio desta campanha, entre outras que nós iremos fazer, o Senhor irá alcançar aí a nossa casa, a nossa família, as nossas vidas, ministério, tudo de forma em geral, né? Nós vamos colocar o Senhor em primeiro lugar para administrar as nossas vidas, né? Mateus 6,33 diz: mas primeiro buscais o reino de Deus, a sua justiça, e a glória e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, quando nós nos encarregamos de colocar Deus como primícias, as demais coisas ele se encarrega de acrescentar sobre as nossas vidas. Amém? Antes de abrirmos aí, né, esse terceiro dia e a gente fazer também a oração, quero deixar uma palavra para o seu coração, né? Ela se encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 14, tá? Eu vou ler do 14 aí até o versículo 20, amém? Só para a gente entender um pouco do contexto e a gente extrair da parte dessa palavra informação que traz edificação para as nossas vidas, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, que vai dizer assim, ó: e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Veja só, Jesus ele expulsa o demônio de um mudo, e o mudo volta a falar, né? Então existem enfermidades, existem ações aí da parte do adversário que causa consequências no físico, tá? Por quê? Porque o mundo, para falar a verdade, amados, o mundo espiritual, ele é a base, né? É o alicerce. É o alicerce de tudo, é o espiritual. Então, se você tiver uma vida aí no altar do Senhor, as demais coisas aí, elas vão operar aí sempre em favor, não só da sua vida, né? Mas de todos. A Bíblia diz que a oração do justo ela pode muito os seus efeitos, né? Então a oração do justo ela tem o poder de alcançar o nosso próximo, né? A Bíblia diz que se nós tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda e dissermos para o monte, olha, passa daqui para lá, o monte passaria, né? Então é algo que Deus ele já confiou nas nossas mãos, né? O crer, a fé, né? É o gatilho aí que vai nos colocar diante de um trilho, que é um caminho, que vai nos proporcionar a um alvo, né? Que é a salvação, né? Louvado seja Deus. Mas no meio desse caminho tem colheitas, né? Tem coisas que nós vamos colhendo, né? Então vamos dar continuidade. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipes dos demônios. Olha só, quando o homem ele está em obediência a Deus, existe calúnias. Existe calúnias. Então não é diferente na vida dos servos do Senhor. Sempre vai tentar aí, né, de alguma forma, o adversário usar pessoas para romper, né, a sua fé, mas já está derrotado, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, porque quando o homem ele vive uma vida de consagração constante, ele vive uma vida de intimidade, né? De relacionamento. Então, quanto mais ele se relaciona com Deus, mais íntimo, mais próximo ele estará, né?
então mais revestido, mais bem preparado, ele também vai estar, né? Então o versículo 16 vai dizer: e outros, tentando, pediam-lhes um sinal no céu. Olha só. Mas conhecendo ele os seus pensamentos. Olha o que vai dizer no versículo 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse, olha o que Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será o quê? Assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. Olha só, amados. Olha a referência. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. É incrível que ele traz uma referência, né? Ele fala: mas conhecendo ele os seus pensamentos. Então foi apontado o quê? Os pensamentos. E ele diz: todo reino dividido contra si mesmo será o quê? Assolado. Então, olha que tremendo, amados. A nossa mente, ela é uma fortaleza. A nossa mente é uma fortaleza. O nosso corpo, ele rege por membros, né? Existente os membros que compõem uma expressão. Toda a nossa figura de ação, atitude, gera o quê? Gera uma testificação, gera posso trazer como referência, digamos que uma expressão de adoração. Adoração ao quê? A algo, né? Porque existem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Então o homem, quando ele tem os seus pensamentos ligados a Cristo, a Deus, está unido a Ele, automaticamente a expressão do seu caráter físico nas atitudes, entre outros, vai representar quem ele está estabelecido, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 vai dizer que nós temos que adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Tem esse negócio de Deus está no meu coração e está tudo certo. Mentira, é mentira. Deus quer o homem por inteiro, um culto racional, como Paulo diz em Romanos 12, como sacrifício vivo, santo e agradável, né? Muitos dizem: não, mas a graça ela já veio, né? Lá em Efésios capítulo 6, se não me engano, né? A graça veio e pode pode manter a graça e continuar no pecado? Lógico que não, né? Paulo questiona, ele diz: pode, né? Por conta da graça ela ter vindo sobre a tua vida, pode se manter no pecado? Paulo questiona, né? Então, ele mesmo diz lá no capítulo 4, versículo 22, que nós temos que despojar do nosso velho homem para o novo caráter, né? Saulo tinha um caráter. Quando ele teve um encontro, a visão, os olhos dele quando foram abertos, as escamas caíram, o que aconteceu? Ele foi transformado em um novo homem, despojou do velho, veio um novo de Deus, que é o quê? O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a unção, né? Então, o Espírito de Deus veio para conduzi-lo, né? Para falar, direcionar a ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E deu que um novo caráter a ele, um novo nome, né? Então, ele não só foi reconhecido aqui na terra, mas diante do quê? Do mundo espiritual. Tanto que quando os homens, em Atos capítulo 16, salvo engano, os filhos de Seva vão expulsar o demônio, o que acontece? Eles apanham. E o demônio fala: olha, Jesus eu sei quem é. Jesus eu sei quem é. Paulo eu sei quem é, mas quem é você? Então saltou diante deles e o que? O agrediram. Porque não tinha o que? Relacionamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando nós nos separamos e buscamos essa santificação, nós promovemos uma identidade cristã diante do Senhor, aonde o céu, né, o reino de Cristo, ele é recíproco. Ele oferece a nós ao quê? Autoridade. Autoridade.
E olha só, o versículo 18 diz: e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Aqui já está basicamente sendo expresso que, olha, existe dois reinos. Existe dois reinos. Aqui já aponta para dois reinos, né? Se a gente for em Mateus capítulo 4, né, quando vai falar que Jesus foi levado ao deserto, né, a Bíblia vai dizer lá no capítulo 4, versículo 8, que o diabo levou Jesus ao quê? A um monte muito alto, e mostrou a ele o quê? Os reinos do mundo e o esplendor, e disse: se tudo isso te darei se prostrar o quê? Diante de quem? De mim, se me adorar. O que Jesus disse? Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Entende? Olha só, amados. O inimigo, ele tentou a Jesus. Jesus é o modelo, é a figura mais perfeita, como exemplo para ser seguido. Paulo já descreve que nós temos que ser o quê? Imitadores de Cristo. Entende? Então é importante se relacionarmos com a palavra do Senhor constantemente. Jesus, ele usou a palavra contra o próprio adversário, né? Se a gente for lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, vai falar: o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então o próprio Jesus usou a própria palavra de Deus, né, contra o adversário. Então o jejum, ele precisa aí, né, estar acompanhado com a palavra, né, e a gente viver ali na questão da meditação, né. Eu estou lendo essa palavra e eu quero que você medita nela, que você pense nela, né, você mastigue ela. Louvado seja o nome santo do Senhor, para que você venha crescer espiritualmente, né? O jejum, a gente abstém da carne, do alimento, né, para mortificar a carne, para o quê? Para regar, né, para poder nos alimentar do quê? Da palavra, né, do Espírito Santo de Deus, da unção, da autoridade da parte de Deus, justamente para a gente vencer o adversário. As coisas espirituais só vencem sendo espiritual. E olha o que vai dizer no versículo 20: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então Jesus fala o quê? Jesus está anunciando que existe o quê? O reino de Deus. Olha só. Quando ele fala assim, ó, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ele está dizendo: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Pastor, mas tem referência bíblica? Com certeza. Mateus 12, 28 vai dizer: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado o quê? A vós, o reino de Deus. Então, a própria palavra, ela já nos traz a expressão de como nós devemos andar, né? Ser conduzido. E Jesus já diz: olha, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ele estava basicamente dizendo: olha, haverá separação. É chegado o reino de Deus para o quê? Para uma separação. Por quê? Casa dividida. Quando a gente fala de casa dividida, tem várias referências na Bíblia. Fala como família, casa de Israel, né? Tem também uma expressão de corpo, templo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu posso dizer que os nossos pensamentos divididos, não estando em sincronia com os nossos corpos, na questão da expressão da ação, vai trazer o que? Divisão entre a carne e o espírito. Tanto que o capacete da salvação, né? O capacete, ele basicamente está trazendo uma referência de fortaleza, né? Através da mente. Se a mente perecer, o corpo padece. Porque a mente é o centro, é a fortaleza, né? As armas que Paulo descreve em Efésios 6:10 adiante, não está falando só do capacete. Ele está falando de um complemento. Tanto que o cinto da verdade segura o quê? A parte, né, da couraça. Entende? Então,
são coisas que são compostas justamente para promover o quê? Uma resistência. Então, né, como eu falei em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, vai dizer: nós temos que ser uma figura de adoração a Deus, né, de corpo, alma e espírito. Esse papinho de só coração aí não cai nessa não, amados, tá bom? Por isso que nós jejuamos, para fortalecer o quê? Mortificar a carne e edificar o espírito, né? Louvado seja Deus. Então nós estamos despojando mais da carne para alimentar o quê? O nosso espírito, né? A unção, eu costumo dizer que ela tem um termo, né? Costumo dizer não, né? Na verdade, original, né? Na origem latim, significa ungere, que significa o quê? Untar, unir, né? Então, quando nós falamos de unção, né? Quando nós buscamos mais da parte de Deus, do Espírito de Deus para vir sobre as nossas vidas, nós estamos buscando o quê? A unção despedaça o jugo, a unção desfaz as obras do adversário, a unção rebenta com as cadeias, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma vez, uma libertação de um jovem, ele manifestado, o diabo falou para mim assim: pastor, olha só, o diabo falou na boca do jovem, caído no chão, ele manifestado disse: pastor, se eu quiser eu levanto aqui. Aí eu falei: você está amarrado em nome de Jesus, agora levante. E ele ficou amarrado. Aí ele falou: você tem unção, hein? Então assim, a unção está relativamente ligada ao quê? A autoridade, a autorização de Deus, né? Então, quando você clama a Deus, né, a sua voz vai diante do Senhor com sinceridade e Deus já dá ordem aos anjos ao teu respeito. Homens não mandam anjo, né? O salmista 91:11 vai dizer que Deus dará ordem aos anjos ao nosso respeito e ao nosso favor. Então, quando nós clamamos a Deus, pedimos a Ele: Senhor, envia um anjo. Senhor, que o teu anjo faça isso. É o quê? É segundo a autorização, a unção que Deus deposita sobre nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então hoje, se nós não buscarmos essa separação, né? Porque se existem dois reinos, nós servos do Senhor, nós temos um reino ao nosso favor. Um reino que está totalmente aí disponível 24 horas por dia para nos proteger, guardar e nos livrar, né? Deus dará ordem aos anjos a teu respeito para te guardar, proteger e livrar de todo mal. É Bíblia, é palavra, irmãos. Então, se nós não buscarmos aí essas referências, essas informações dentro da palavra, como nós vamos caminhar aí na direção, em direção ao alvo, que é Cristo? Em direção à nossa salvação? É isso que nós temos que compreender. Depois vocês dão uma lida lá em Marcos capítulo 3, versículo 23 ao 27. Dá uma lida, lá também vai falar um pouco sobre essa referência, né? Se uma casa é dividida contra si mesma, ela não vai subsistir, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Depois dê uma lida. Jesus, ele fala muito em parábolas aí nessa passagem, né? Fala para os escribas, né? Ele estava basicamente dizendo assim: olha, se alguém mais poderoso poderá amarrar e saqueá-lo, só pode ser mais poderoso. Basicamente ele estava dizendo isso: olha, só alguém mais poderoso poderá entrar e o quê? E saqueá-lo, amarrá-lo e saqueá-lo. Ele estava falando que, olha, se o demônio saiu, se ele foi amarrado, é porque o quê? O poder de Deus está sobre a minha vida. A unção do Espírito de Deus está sobre a minha vida. A autoridade de Deus está sobre mim. Mas justamente porque lá em Mateus 4, Jesus passou pelo deserto cheio do Espírito Santo. Cheio, né? E foi tentado ali no deserto. E mesmo diante daquela tentação, né? A tua carne, basicamente ele mortificou a tua carne na questão do jejum como referência, né? O jejum, ele mortifica a carne e edifica o espírito. Veja que quando Jesus sai do deserto, o ministério, né, através de Jesus, de curas, milagres,
explode, amados. Porque ele saiu ainda mais cheio. Ele foi tentado ali ao quê? Ele cheio do Espírito Santo de Deus, veja só, mesmo sendo Jesus, viu? Ele foi tentado, mas ali ele foi meio que provado também por meio que da palavra. Ele demonstrou que ele conhecia a palavra, a voz de Deus. Então ele ouvia a voz de Deus. Ele cumpria a palavra do Senhor, ouvia o que Deus estava mandando, né? O mando de Deus, o mandamento do Senhor. Então, por ele ser obediente, promoveu a ele o que? Ministério aí extraordinário, promovendo aí também, né? Para mim, para você, uma chance de salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Hoje eu costumo dizer, nessa questão de mente ser uma fortaleza, né? Porque assim, o inimigo trabalha muito na mente de pessoas, principalmente de crianças, adolescentes, né? O inimigo, para ele tomar posse, né, de uma vida, de uma pessoa, ele leva um tempo, por muitas das vezes. O pecado vai alimentando o adversário ao ponto dele criar raiz. E no processo de libertação, tem pessoas que têm um tempo mais demorado. Por quê? Por conta dessas raízes. Porque elas se sentem tão fracas, impossibilitadas de receber a libertação, que elas começam a ter recaídas no pecado. Então ela passa por um processo de libertação, veja só. Mas ela começa a ter recaídas, né, por meio de brechas. A Bíblia diz que quando o adversário sai, se ele retorna e a casa está adornada e vazia, ele traz mais 7 consigo. Então o cenário é catastrófico. Veja só. Então a pessoa, ela tem que santificar para arrancar essas raízes, para criar resistência, para que o mal saia. Aí o Espírito, a unção, a autoridade da parte de Deus venha sobre a tua vida. Então quando o adversário retorna e olha e fala, peraí, nessa casa existe alguém, existe luz, a luz está acesa, o Espírito de Deus é luz, ele está lá. Então ele vai dizer, não posso entrar ali porque eu sou trevas, como um morcego, ele só vai entrar numa casa escura, onde a luz ele não fica. Para vocês terem uma noção mais ou menos de como funciona, né, o mundo espiritual. Hoje mesmo, né, igual por exemplo, faça um teste dentro do teu lar, da tua casa. Quer saber como está a mente? Nós falamos do quê? De mente, né? Dos pensamentos, né? Jesus disse aqui, ó. Louvado seja Deus. Olha só a direção que Deus me deu. Lucas 11:17 diz, mas conhecendo ele os seus pensamentos, ele está trazendo a referência do quê? Da mente. A mente é uma fortaleza. Disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, será destruído, né? Então, por exemplo, dentro da sua casa, seus filhos ou esposa, marido, preste atenção. Quando essa pessoa estiver no celular, olha só, existe aí uma distração muito grande que o inimigo, através de aparelhos eletrônicos, trazem como influência para dentro dos lares, aonde eles habilitam portais dentro do ambiente e eles criam raízes, né? Preste atenção. Pessoas que ficam muito focadas em novela, celular, computador, veja só. Faça um teste, você vai chamar a pessoa. Filho, não respondeu. Espera mais ou menos uns 7 segundos. Vai pela segunda vez e chama. Filho, espera mais 7 segundos. Vai lá e chama novamente. Filho, se não responder, amados, a mente da criança, do jovem, do adolescente, ou do adulto, né? Vocês vão notar aí que elas basicamente está 70% da parte dela influenciada ao quê? Os aparelhos, né? Então, na maioria das vezes, essa pessoa vai ter uma influência maior naquilo que ela vê por trás do aparelho celular, da televisão, do que muitas das vezes a valorização das pessoas que é constituído como família, como uma aliança de Deus a elas, entende? Hoje as pessoas ficam mais no celular, nos aparelhos celulares, do que dando atenção para o seu próximo, mais no computador, mais em novela.
E na grande maioria das vezes o diabo coloca na mente da pessoa: olha, tá vendo? Esse ator como ele é lindo. Então peraí, ele começa a trazer um esfriamento até no relacionamento. A pessoa tá lá olhando lá no Instagram, digamos, tá vendo lá um famosinho, né? Um influencer, e começa a focar, a idolatrar aquilo. O maior influenciador é Jesus Cristo, amado. É o modelo mais perfeito a ser seguido. Então, de uma forma ou outra, o homem em si, ele acaba pendendo mais pro lado da carne. Isso traz a ele o quê? Uma morte espiritual. Hebreus 9:27 vai dizer: após a morte segue-se o juízo. Aonde nós estamos nos afirmados? Aonde nós estamos estabelecidas as nossas vidas? A tecnologia é um meio aí que o inimigo está infiltrando em lares, criando e afirmando ponto dentro dos lares, e estão destruindo famílias, que são a aliança de Deus. Deus criou o homem e a mulher e disse: olha, multiplicai-vos. É uma aliança que Deus concedeu para que o homem e a mulher não andassem o quê? Só. Então o inimigo vem para tentar corromper tudo que Deus decretou e estabeleceu como bênçãos sobre as nossas vidas. E está tão normal hoje, tão normal que as pessoas nem enxergam mais. Hoje, se você cria filhos aí com o celular na mão porque você não tem tempo para dar atenção, né? Sabe o que vai acontecer? Olha, acompanha os seus filhos, veja aí na sua uma média de idade aos 12, 13 anos, se os filhos começarem a vestir roupas muito preta, usar muito touca, esconder os braços, já tem que socorrer, amados. Tem que socorrer, por quê? Já está com a sua mente com influências maléficas, né? Começam a se cortar e esconder, começam a ter sintomas de depressão. Depressão é um demônio, né? Tem que ser espiritual para acatar essas informações. Então chega um momento que esses jovens, essas pessoas, né, se elas passam despercebidas, né, dispersas dos pais aí, que os pais é responsável legal, segundo a palavra do Senhor, em ensinar o teu filho o caminho que deve andar, né? Em vez de dar uma Bíblia, dá um celular, né? Acaba com a aliança daquilo que Deus ele promoveu diante das nossas vidas. Sabe por quê? Porque andam cegos. As crianças com um joguinho suicida, joguinho disso e aquilo, e as crianças estão se matando. Essa semana eu recebi uma notícia de uma jovem, ela tirou a própria vida. Uma jovem de 15, 16 anos. Não conheço, mas é próxima aí de pessoas que frequentam a igreja, que falou: pastor, uma jovem tal de tantos anos tirou a própria vida. Discutiu com os pais e tirou a própria vida. Então a influência do inimigo é isso, é em destruir, amados. Só que eu, você, nós vamos ser separados, amém? Pra gente justamente aí andarmos em espírito e verdade e ajudar aqueles que necessitam, né? O Senhor diz que os sinais seguirão aqueles que crerem, que em teu nome, né, ou seja, embaixo da autoridade de Cristo, em nos relacionar com Ele, expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas, curaremos os enfermos. Então é promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Se você chegou até aqui, não foi à toa. Você não chegou aqui à toa. Se você está aqui nessa campanha juntamente conosco, é porque há um propósito, né? E eu creio que ele irá se cumprir em nossas vidas e nós iremos honrar o nome santo do Senhor. Amém? Vamos orar? Louvado seja o nome santo do Senhor. Fechem os vossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor promoveu em nossas vidas, de aqui estarmos, Senhor, nesta campanha de jejum, de oração, Pai, de aprendizado por meio da Tua palavra, Senhor. Pai amado, eu quero te pedir com a Tua mão poderosa de graça e de poder, venha sobre as nossas vidas, Pai, nesta noite, Pai. Arranca, Senhor, meu Deus, meu Pai, tudo aquilo que não é proveniente do Senhor. Queremos pedir ao Senhor perdão pelas nossas falhas, ações e transgressões, Pai. Queremos pedir ao Senhor, Pai, para arrancar de nós, Pai, todas as raízes que não promovem edificação diante da Tua presença, Pai. Queremos andar, Senhor, sempre pela vereda da justiça,
interligado, Senhor, alimentado, Pai amado, e movido pelo amor genuíno do Teu Espírito Santo, Pai, para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, para perdoarmos 70 vezes 7, sim, Senhor, para promover as ações e um caráter divino leal sobre essa terra. Por isso nós te pedimos, Pai, arranca, Senhor, meu Deus, meu Pai, algo que muitas das vezes diante dos nossos olhos podem passar despercebidos, Senhor. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por todas as partes, que o Senhor esquadrinha os pensamentos e o coração, Pai. Então, Pai amado, sonda os nossos corações, sonda as nossas mentes, Pai, e arranca, Senhor, todas as raízes e despoja-nos, Pai, de todo o velho homem, para que o novo do Senhor, a unção, a autoridade, a ousadia do Senhor, Pai, venha sobre as nossas vidas, para proclamar, Senhor, o ano aceitável da Tua vinda sobre os nossos lares, sobre a vida das pessoas que estão, Pai amado, próximas a nós, Senhor. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor como corpos santo, como sacrifício vivo e agradável. Queremos andar, Senhor, segundo a Tua palavra, para a expressão das nossas orações subir como um cheiro suave diante das Tuas narinas, Senhor. Sim, Pai, porque nós sabemos, Pai, que em Ti nós já somos mais do que vencedores, Pai. Por isso nós declaramos, Pai, que nesta campanha os nossos olhos serão abertos, a nossa visão será aberta, a autoridade e ousadia do Teu Espírito florescerá de uma forma extraordinária sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Recebe aí em nome de Jesus Cristo, amados, recebe a autoridade da parte de Deus, recebe ousadia maior que reside sobre a minha e a tua vida. Não aceite o adversário arroaçar dentro do teu lar, da tua casa, e a tua família. Levanta a tua mão para o alto e decreta: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declara mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas por quê, pastor? Porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Estamos embaixo de uma promessa da palavra viva, eficaz, que vem como uma espada de dois gumes para dividir os reinos, sim. Dividir os reinos da carne, do espírito, do bem e do mal, e que essa espada, Senhor, meu Deus, meu Pai, que está voltada à Tua justiça, Senhor, venha em nosso favor para reger a nós, Senhor, o crescimento em nome de Jesus, para que o Senhor cresça e para que nós venhamos diminuir e desaparecer, mas que nós venhamos representar o Teu reino em espírito e em verdade. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Bom, vamos ficar por aqui. Medite nessa palavra, né? Pense nela aí no momento que você for dormir, e durante o dia também medite nela, né? Fique pensando nela, ó. Meditar é pensar, tá? Fica pensando. Pense bastante nela, tá bom? E aí, para a honra e glória do Senhor, essa palavra vai ficar unida aí aos seus pensamentos, né? E a união, né, traz o que? Atrai o reino de Deus. A nossa união com as coisas de Deus atrai o reino de Deus em nosso favor. Amém? Tudo que nós fazemos na questão de oferta a Deus, né, a gente atrai o favor de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Bom, vou pedir para que você curta, né? Deixa o like aí, compartilha com pessoas que precisam se consagrar, convide um parente, alguém que está na mesma fiação para fazer a consagração, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Comente também, né? Deixa um amém aí, louvado seja Deus, se você estiver gostando dessa campanha. Isso também vai trazer a nós um entendimento que isso está gerando resultados, né? Tem testemunho? Digita nos comentários. Digita, tem pessoas que me chamam no meu WhatsApp e começa a dar testemunho, mas seria bom deixar testemunho aí nos comentários, né, amado? O que Deus tem feito e está fazendo, justamente para promover o que? Edificação ao reino de Deus. Pessoas vão ver, vão falar: meu Deus, se ele recebeu, se ela recebeu a autoridade, a unção, recebeu algo da parte de Deus, eu também vou receber. Isso vai despertar a fé dentro do coração do nosso irmão, né? Amém? Então façam isso. Amém?
Isso aí vai ser de grande valia e edificação, não só na vida das pessoas, mas em favor do reino do Senhor Jesus. Amém? Bom, igreja, vamos continuar avante aí para a honra e glória do Senhor. E olha só, espero vocês amanhã às 13 horas para a gente realizar a entrega desta consagração. Um abraço e tchau, tchau.